Que a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com todos. Hoje daremos continuidade ao estudo do livro de Daniel, apresentando, na verdade, as profecias das últimas coisas que estão por acontecer sobre toda a humanidade, sobre toda a terra. E eu quero aqui iniciar fazendo a leitura do livro de Daniel, no versos primeiro, quando Daniel diz: No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, que foram os Medos e os persas que destruíram, tomaram o império da Babilônia, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. O reino dos caldeus era o reino babilônico, que aí as duas nações, Medos e Persas, se unem e vão vencer a Babilônia. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias. Então, entendeu pelos livros, porque ele foi ao livro, provavelmente o livro de Jeremias, e lá ele encontrou que determinado da parte do Senhor estavam 70 anos de cativeiro, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E aí eu vou continuar aqui só para a gente ver também a inclinação espiritual e disposição de Daniel. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Daniel falando, ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Ou a inclinação de Daniel para buscar da parte do Senhor toda a transformação que se era necessária, para acontecer sobre o povo de Israel, aqui especificamente a nação de Israel, os judeus. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos seus mandamentos e do seu juízo. É o que eu tenho falado constantemente. Todo o sucesso de Israel ele estava determinado à medida que Israel guardasse as leis, estatutos, juízos e mandamentos da parte do Senhor. Israel não guardando as leis, estatutos, juízos e mandamentos da parte do Senhor, viria sobre Israel todas as maldições. Maldição como consequência de desobediência, porque você já sabe que biblicamente não tem nenhum fundamento para essa tal heresia da maldição hereditária. Então, estou falando de maldição de consequência da desobediência das leis, estatutos, juízos e mandamentos do Senhor, e por isso Daniel, o profeta vidente, ele está fazendo essa oração e confessando ele, acerca da sua própria vida, pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando dos seus mandamentos e dos seus juízos. E como eu citei no início, Daniel, consultando os livros, ele vê que estava determinado da parte do Senhor um cativeiro de 70 anos sobre Israel, sobre Judá e Benjamim, que são as duas partes que vão ser levadas ali, as duas nações, as duas tribos, melhor dizendo, que vão ser levadas ali pelo Império Babilônico. E aqui eu apresento o primeiro slide, exatamente o livro de Jeremias, outro profeta. E aqui diz, certamente, que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Jeremias 29, 10. É no versos 11 que a palavra do Senhor diz: Eu é que sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A esperança que nós temos no Senhor, aguardar o fim que vem determinado da parte do Senhor, assim como havia sido determinado da parte do Senhor um cativeiro de 70 anos sobre Judá e Benjamim. E que esse cativeiro, nesse tempo de Daniel que nós estamos meditando, nas profecias que estão por vir sobre o mundo, se cumprir sobre o mundo das últimas coisas, que o profeta Daniel relatou aqui no capítulo 9, no versos 2, que ele meditando nos livros, revendo os livros, entendeu que eram de 70 anos o tempo que iria durar esse cativeiro. E nesse tempo de Daniel, já é o Império Medo-Persa, as duas nações que se juntam e suplanta o Império Babilônico, como eu já falei. Na apresentação passada, nós falamos das profecias históricas no livro do profeta Daniel, começamos a falar daquela estátua, vou apresentá-la aqui de volta apenas como lembrança. E hoje, na parte 2, falaremos das 70 semanas e o governo do anticristo.
né, que desse governo do anticristo, que é o último império humano sobre a terra, humano, porque terá um homem natural, mesmo que seja como instrumento das trevas, como um instrumento de Satanás, ele vai estar como sendo o último reino, o último império que vai vir sobre a humanidade. Depois, na próxima apresentação, para findar essa síntese, esse panorama, podemos também dizer, da parte da escatologia, estudo das últimas coisas, que eu estou apresentando, vamos falar da parte 3 do reino milenar, do juízo final e do estado eterno. Sabendo que o que nós estamos linearmente, lembra que eu falei daquela compreensão filosófica, na filosofia da história, que eles têm uma ideia que o mundo é cíclico, e eu citei que sim, de certa forma tem essa repetição, guerras, rumores de guerras, terremotos, com a palavra do Senhor mesmo diz, não há nada novo debaixo do céu, o que era ontem, hoje é e amanhã será novamente, mas também que a promessa do Senhor determina que terá um tempo determinado para que todas as coisas se consumam e venha ser estabelecido o reino dos céus. E exatamente aqui que diz, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então essa aí é a ideia linear que nós estamos caminhando para o tempo do fim. Então aqui nós falamos das 70 semanas. Daniel, no capítulo 9, vai apresentar exatamente as 70 semanas. O que é que nós entendemos com isso? Que Deus se utilizou dos 70 anos sobre o cativeiro, transformou essa linguagem dos 70 anos para Daniel e apresenta como 70 semanas. Né? No capítulo 9, devido ao pecado do reino do sul, o Senhor determinou 70 anos de cativeiro, como já falei, estabelecidos pela Babilônia, de 606 a 536, está aqui embaixo, certo? É esse contexto que Daniel está, e que Daniel tem na verdade, a interpretação do sonho da estátua que Nabucodonosor viu, né? Que já tinha vindo o Império Assírio, mas esse Império Assírio tinha sido sobre o norte, né? Aquelas 10 tribos que ficaram no norte, começando pelo rei Jeroboão, né, que se não me engano é a 1 Reis, capítulo 12, né, porque até o capítulo 11 é a nação ainda de forma unificada, e no capítulo 12 vem a divisão de Israel, 10 tribos indo para o norte e 2 tribos ficando no sul. Depois desse império assírio sobre o norte, vem o império babilônico, que é no tempo de Jeremias o profeta, que vem exatamente esse cativeiro por causa da desobediência de Judá e Benjamim, das duas tribos que ficaram no sul, assim como também o norte desobedeceu. E depois, nesse contexto aqui do capítulo 9 e do capítulo 10 de Daniel, já é o Império Medo-Persa. No versos 1 do capítulo 9, ele fala, no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos. Então aqui, os Medos. E no capítulo 10, também no verso 1, ele diz, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Então, é o Medo e os persas. Então, nesse contexto daqui, de Daniel capítulo 9 e também Daniel capítulo 10, é o contexto no qual o Império Medo-Persa já havia se levantado. O Império Medo-Persa, lembre-se que é aquele carneiro, né? Que o carneiro vence a Babilônia, mas que depois vinha um bode com um chifre que iria ferir mortalmente o Império Medo-Persa, iria destruir o Império Medo-Persa e reinaria, e aqui seria o quem? O Império de Alexandre o Grande. Só que Alexandre o Grande morre muito prematuramente. E aí se levanta no lugar de Alexandre o Grande 4 generais: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. E depois de um desses, do que reinava sobre a Síria, se eu não estou enganado, vem Antíoco Epifânio, né? Que vai ser uma tipificação de um anticristo. É Antíoco louco, como as pessoas chamavam, mas Antíoco se rotulava Epifânio, porque Epifânio é como se fosse ele mesmo, ele próprio, a manifestação de Deus, mas na verdade ele veio para se opor a tudo que era Deus. Então esse Antíoco Epifânio, ele já é uma tipificação do anticristo, que nós estamos caminhando aqui para falar nessa apresentação. No capítulo 10 de Daniel, é muito bom ler esse livro, né, esse capítulo. No capítulo 10 de Daniel, quando Daniel está às margens do rio Idequel, que é o rio Tigre, ele diz que estava jejuando e consagrando por 3 semanas, e apareceu um anjo a ele e disse, Daniel, homem muito amado, não temas, porque desde o primeiro momento que você inclinou o teu coração a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidos as tuas palavras, e por causa da tua palavra eu fui enviado. Então, as experiências
que Daniel, o profeta vidente, teve aí da parte do Senhor, e aqui no tocante às 70 semanas, que está em Daniel, no capítulo 9, no versos 24, que diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Vejam bem, estão determinadas 70 semanas. Então, 7 semanas, depois desse texto aqui, ele vai citar de 7 semanas, Daniel 9, 25, 7 semanas e mais 62 semanas, desde a saída da ordem para restaurar. Qual é a saída da ordem para restaurar? É o que está no livro de Neemias. Né? No contexto de Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias, principalmente Neemias, Esdras, Ageu e Zacarias, que fazem a reconstrução dos muros e a reconstrução do templo. Nesse contexto, sai a ordem para restaurar até o Messias, é o que diz Daniel 9:25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, nesse período, 70 mais 62 semanas, perdão, 7 semanas mais 62 semanas, quanto é que dá? 69 semanas. Porém, Daniel diz que estão determinadas 70 semanas, e aqui somam apenas 69. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Ele diz, versos 26, capítulo 9 de Daniel. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, né, de um principal que virá, vai destruir a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Por isso que foi dito antes que seriam em tempos muito angustiosos, que são tempos que eu acredito que nós temos vivido no mundo, né? Tanta angústia que tem vindo, não só num contexto específico, mas de forma ampla, não por causa da pandemia, do que tem acontecido, mas de forma ampla, é um tempo de muitas angústias sobre a terra. Então, pensem nisso. E aí vamos para visualizar 7 semanas, mais 62 semanas, como eu falei, 69 semanas. Porém, estão determinados, nós lemos em Daniel no capítulo 9, no verso 24, 70 semanas estão determinadas. Então falta uma. Essa uma semana, pelo que nos parece, né, muitos estudiosos concordam com isso, vai ter outros que não vão concordar, é normal isso, que seria um tempo de 7 anos. Né? Nessas referências bíblicas, Daniel 7, 25, Daniel 7, 25, ele vai dizer que e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos. E a lei e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Então, entendemos que nesses 7 anos haverá um tempo e metade de um tempo. Se sendo literalmente 7 anos, metade desse tempo é 3 anos e meio. Né? Essas referências bíblicas que eu citei aqui, eu vou deixar para você meditar, não dá por causa do tempo para passar por todas elas, e vocês analisar que está falando desse contexto aqui, dos 3 anos e meio que vai vir nesse governo da última semana. E essa última semana nós entendemos que é uma representação de 7 anos que virá sobre a terra, daquele único chifre, daquele chifre, na verdade, que vai se levantar contra 3 chifres, que está na cabeça daquele animal que não tem semelhança com nenhum outro animal, o quarto animal que Daniel viu, e ele vai levantar um império, um governo, né, sobre o mundo, vai ter lá os 10 artelhos, que corresponde aos dedos dos pés da estátua, vai se levantar um império, e na metade dos tempos, esse menor chifre vai se levantar contra outros 3 primeiros, como Daniel diz, e aí ele vai mostrar quem ele é. Esse estado vai ser exatamente essa metade dos tempos, 3 anos e meio. Que aí virá o que nós conhecemos como a grande tribulação sobre a terra.
O governo do anticristo se dará exatamente nessa última semana. Haverá um concerto, um acordo, uma aliança por uma semana. E será firmada uma aliança entre nações. Está em Daniel 9, 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, que a gente entende ser 7 anos. A última semana que está faltando, porque 7 mais 62, 69 semanas. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então observe que volta a falar de uma consumação. Eu já falei isso em outra apresentação, não sei se foi a passada, mas eu já falei que Cristo ele trouxe uma consumação quando na cruz disse está consumado. A parte que cabia a ele para trazer a salvação sobre o mundo e obviamente no mundo só iria acessar a salvação os que crerem. Mas aqui está falando de uma outra consumação. Agora é a consumação em que todos os reinos dos homens do mundo vai cessar para que possa vir ser estabelecido o governo do Messias, o reino milenar. Metade da semana, um tempo e tempos, e metade de um tempo, como eu já li, ele fala, Daniel, de 1290 dias. Está em Daniel 7, 25. É aquelas passagens que já citei, não vou voltar aqui não. 1290 dias. Se você pegar a calculadora 1290 dias e dividir por 365 dias no ano, vai dar 3,5. Se você pegar 42 meses e dividir por 12, vai dar 3,5. Né? Com as frações que vai ter, mas vai dar 3,5 aproximadamente, que é o que a gente entende, o que apresentei anteriormente, que seria esses 3,5, metade, né, de 7 anos dessa última semana. Certo? E aqui a lembrança do sonho de Nabucodonosor, a interpretação de Daniel, e nós estamos aqui, caminhando para quando os 10 ateus vão governar sobre o mundo, né? Que também será um tempo curto, muito curto, porque, como eu falei, os pés, em comparação ao peso do corpo humano, equivale aproximadamente a 3%. O maior império foi o Império das Pernas, que é o Império Romano, pernas de ferro, e esse império será um império muito breve sobre a terra, porém que virá sobre a terra uma assolação sem precedentes, como nunca houve sobre a face da terra, como diz bem o profeta Daniel. Então, nesse tempo, se levantará o anticristo, que eu disse que Antíoco Epifânio, que ele se fez como se fosse uma manifestação de Deus, ele era uma tipologia apresentando o anticristo. Esse anticristo, literalmente, o próprio, ele será o pior de todos, como nunca houve sobre a face da terra. Em Apocalipse 13 diz, e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Nesse contexto que nós vivemos, em tudo que foi determinado de forma mandatória, de forma ditatorial, compulsória, né, todos foram obrigados, né, a serem vacinados. Né? Não é em si a marca, acredito eu, mas o tempo está sendo preparado para as pessoas terem muito medo e aceitar qualquer coisa que for colocada. E nesse aceitar qualquer coisa que forem colocada, o homem, a humanidade, nesse contexto que nós estamos vivendo, observe que é um contexto que isso veio sobre o mundo de forma geral. Então, como veio sobre o mundo de forma geral, está sendo estabelecido sobre o mundo. Então, o mundo já está sendo preparado para a manifestação do anticristo, quando ele vai selar, marcar com o seu sinal, né? Eu não quero aqui entrar em detalhe que sinal seria esse, como seria esses detalhes, eu não fico preocupado. O que a gente precisa compreender é preparar a nossa compreensão para o que está por vir, para que a gente esteja preparado, como em Tessalonicenses, naquele contexto de grandes perseguições, como também no contexto de Apocalipse. Os homens de Deus escreveram a igreja para preparar a igreja a quando vier esse tempo, não ser pego de surpresa, assim como resistir, olhando para a eternidade, olhando para o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador de nossa fé, para que possamos resistir toda a tribulação que está por vir sobre a terra. E vocês vão ver porque eu estou falando resistir a toda a tribulação que está por vir sobre a terra. Eis que entre elas subiu uma outra ponta pequena, e eis que nessa ponta haviam olhos, como olhos de um homem, e uma boca que falava grandiosamente. Então essa pessoa vai ter um poder, né, de convencimento, de oratória imensa. E pelo seu entendimento, Daniel 8, 25,
também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá. Tá vendo? Então ele será muito engrandecido. Daniel 11:36 diz: E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero. Ele vai prosperar naquilo que está determinado a ele cumprir naquele tempo, por permissão do Altíssimo, do Deus Criador dos céus e da terra. Aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 ao 11, diz: a apostasia, o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no trono de Deus, querendo parecer Deus. Aí é quando ele rasga o contrato com todas as nações, e aí resta apenas 1.290 dias, 42 meses, 3 anos e meio, que é o tempo que vai acabar todo o reino humano e aí virá o reino do Messias. E aí vem o que? Nesse contexto da metade dos tempos, 3 anos e meio, a grande tribulação. Apocalipse 12:12 diz: Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo cresceu, o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Tá bom? Então, esse contexto aqui que nós estamos falando, dessa grande tribulação, que será o governo do anticristo, exatamente nesta última semana. 7 semanas, mais 62 semanas da edificação com Neemias até a vinda de Cristo, 69 semanas. Faltamos uma semana. Estamos em um intervalo para que essa última semana se manifeste. Estamos pelos pés, caminhando para os 10 dedos, para os atelhos, que é a visão de Daniel do último animal, mais feroz de todo, que não tinha semelhança com nenhum outro animal, que uma ponta vai lutar contra 3, vai prevalecer. 3 anos e meio, ele rasga o contrato que tem, e se opõe a tudo que se chama Deus sobre a terra. Não só o Deus dos céus, mas a todo tipo de adoração a qualquer um outro Deus, porque ele vai desejar, né, vai impor a sua adoração. Então, na metade da semana fará cessar o sacrifício. E aí, a metade da semana, esses 3 anos e meio. Na grande tribulação, fazia guerra contra os santos. E a Bíblia diz aqui que ele vai fazer guerra contra os santos e ele vai prevalecer. Daniel 7:21, que diz: Eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Ele ia fazer guerra contra os santos e o vencia. Se você for para 12:7, né, Daniel 12:7. E eu vi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos, e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Tá bom? Essa é a consumação. Depois que tiver destruído o poder do povo santo. É isso que está escrito aqui no finalzinho do verso 7 do capítulo 12 de Daniel. Se nós formos lá para Apocalipse capítulo 13, versos 7 e 8, diz: E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Então, quem vai adorar a besta são aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. No versos 10, eu vou acrescentar aqui esse versículo. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, nesse contexto da grande tribulação, Apocalipse diz: aqui está a paciência e a fé dos santos. Aí que a paciência e a fé dos santos será provada grandemente nesse contexto da grande tribulação que virá sobre o mundo. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Ó, Miguel é um anjo da parte do Senhor, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. O problema de livrar-se-á, que as pessoas aqui estão pensando que esse livrar-se-á é um arrebatamento.
Esse livrar-se-á não é um arrebatamento. E aí que eu utilizo a Bíblia palavra-chave, eu deixo como recomendação. Por quê? Porque esta Bíblia palavra-chave, se eu for nesse versículo, Daniel capítulo 12, versos 1, a palavra livrar-se-á, ela está com sublinhado, com risco abaixo dela. E tem um número nessa Bíblia palavra-chave, indicando 4.422, porque no final da minha Bíblia, ela tem um dicionário hebraico e um dicionário em grego. Então, como aqui o livro de Daniel, o livro do Antigo Testamento, eu vou para o dicionário em hebraico. Se fosse uma passagem do Novo Testamento que tivesse grifada e com um número à direita, sobre escrito acima, eu iria procurar no livro, né, no dicionário do Novo Testamento, dicionário grego. Mas aqui eu vou ver o dicionário em hebraico. Na posição 4.422. Então, 4.422. 4.422. Achando aqui, diz mala, raiz primitiva, escapar, liberar ou resgatar, gerar filhos, emitir fagulhas. Então, existem várias possibilidades. Livrar-se, escapar, saltar, deixar em paz, liberar, preservar, salvar, né? Verbo que significa escapar. A imagem da fuga é como fagulhas saltando de um fogo, né? Tem um fogo lá e as fagulhas estão saltando do fogo. Ou um pássaro que escapa do passarinheiro, né? Que está ali armado para pegar os passarinhos, então o pássaro escapa daquilo ali, né? Essa palavra normalmente é usada no contexto de fugir para salvar a própria vida. Então essa palavra no hebraico, livrar-se-á, não é ser arrebatado. O arrebatamento ele faz alusão a outra palavra, né? Se a gente passar aqui, será haparzor. Aqui está em grego, porque o texto que fala dessa palavra de arrebatamento é no Novo Testamento. E lá, esta palavra, haparzor, que eu também usei a mesma coisa aqui da Bíblia, palavra-chave, tinha lá essa palavra grifada, com o número sobrescrito acima na direita, e eu fui para o dicionário grego. E lá está agarrar, capturar, arrancar, puxar, tomar a força. Então, raparzo é isso, arrancar e tirar a força. Mas aqui não. Essa palavra aqui é apenas um livramento. E um livramento que virá através dos anjos do Senhor que será provido. Em Apocalipse, não me lembro a referência que me veio na mente aqui, diz que Deus enviaria gafanhotos com muito poder, que iria se opor ao império das trevas que virá nesse tempo da grande tribulação, que vai perseguir aqueles que estiverem perseguindo os santos. Então, durante a grande tribulação, como eu li várias referências bíblicas, e eu deixo aqui para vocês meditarem, como também Apocalipse 7,14, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, a grande tribulação não é o arrebatamento nesse momento. No momento, e aí uma referência núcleo, uma referência cerne, né? Central, para a gente entender, é 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, sim, vai haver o arrebatamento da igreja e nós seremos transformados. O problema do que se consolidou sobre a igreja no Brasil, muitas das vezes no mundo, é que momento vai ser esse? Alguns pensam antes da grande tribulação, né? Pré-tribulacionista. Outros pensam no meio da grande tribulação, mesotribulacionista, e outros pós-tribulacionista. Esse texto aqui está dizendo que é ante a última trombeta. Ante não é antes, é mediante, é no momento, naquele tempo que a última trombeta da parte do Senhor estiver tocando, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. É nesse momento que a igreja vai ser arrebatada, que casa perfeitamente com Mateus 24. Se a gente for para Mateus 24, meditar na palavra do Senhor, na palavra que o próprio Mestre Cristo, né, ele fala, ele vai dizer no Mateus 24, verso 29, e logo depois da aflição daqueles dias. Quando é que ele está dizendo aqui, Jesus? Logo depois das aflições daqueles dias. Tá? Então, ante a última trombeta, gente. A última trombeta, um livro de Apocalipse. Na próxima apresentação eu vou falar sobre isso também.
A última trombeta no livro de Apocalipse, gente, é no final, depois da grande tribulação. E aqui é o que Jesus está falando em Mateus 24. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, versos 30, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. É nesse momento que Tessalônica não dá o momento exato, mas com base em 1 Coríntios 15, 52 e em Mateus 24, a gente entende que Paulo, também inspirado pelo Espírito Santo, está falando desse momento. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, primeiro, quem vai ser arrebatado? Quem já dorme. Dorme aqui é uma figura de linguagem para a morte, para quem já tiver sido morto. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. E a partir daqui, findou-se os reinos humanos. Os reinos humanos, querido, eu que falei, tenho falado muitas vezes aqui nessas apresentações, né, que eu estou usando aqui para apresentar, deixar essa minha compreensão aí registrada, mas em todos os lugares que eu sempre fui, em todos os lugares que eu sempre ensinei. Deus não fez o homem para governar sobre o homem. O papel nosso é instruir, ensinar. Assim fez Deus no Antigo Testamento, instruindo o povo de Israel. Assim fez o Senhor Jesus Cristo na sua vinda e no seu ministério. E ao ascender aos céus, deixou o Espírito Santo também para nos ensinar. O nosso papel é ensinar, não dominamos, não forçamos ninguém, apenas instruímos. O povo não entendendo, cada um tem a sua percepção, sua compreensão. Obviamente que em um momento todos nós vamos prestar conta de tudo, e eu tenho consciência dessa minha responsabilidade, por isso que eu deixo claro. O homem não é para governar sobre o homem apenas instrui, deixando cada um tomar a sua posição. E Apocalipse 19 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos no Senhor, né? Crendo, né? E demos a ele a glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Então aí que vai ter no milênio esse contexto, né? Pós a grande tribulação. Arpazo é arrancar. A outra palavra que eu citei em hebraico é apenas um livramento para que muitos sejam livres nesse contexto da grande tribulação, porém não é lá o arrebatamento. Meditem nessa referência, orem ao Pai, meditem, e se estiver correto o que eu estou apresentando para vocês, é só ceder à palavra de Deus, não é a Juvan, é a palavra de Deus, é a vontade do Senhor através de sua palavra. Né? E Jesus diz exatamente isso para nos dar forças em meio a tristezas, às vicissitudes da vida e às angústias. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Né? Eu agradeço ao Pai, né? Eu estava agora almoçando com minha esposa, Cristina, e estávamos lembrando que hoje, né, dia 14, que já estávamos cientes disso, foi quando nós juntos, né, ela grávida na época de Éder, juntos descemos em 2002 as águas no dia 14 de agosto. Então nós louvamos ao Pai que nos concedeu, né? Hoje as pessoas comemoram o Dia dos Pais, mas nós verdadeiramente temos o nosso Pai celestial. É Ele que cuida de nós, e para mim um prazer poder estar gravando nesse dia